Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Ângelo e hoje eu estarei falando com vocês sobre a produção de fósforo e ácido fosfórico. Falando um pouco sobre o fósforo, ele é o 10º elemento mais comum na crosta terrestre, tendo sua concentração em cerca de 1.050 mg por quilograma de crosta. Além disso, ele é considerado um dos 3 macronutrientes principais, juntamente com o nitrogênio e o potássio, que fazem parte de nutrientes que estão relacionados às reações de fotossíntese das plantas que garantem a vida como a gente conhece no nosso planeta. E falando da indústria do fósforo em si, grande parte, cerca de 90% dela, é dedicada à utilização como fertilizante, a produção para uso para os fertilizantes. Contudo, a gente também pode usar o fósforo como aditivo em ligas como, por exemplo, o bronze, junto com o cobre e estanho, para realçar algumas características. E no aço, que normalmente ele é considerado como um interferente das características estruturais do aço, ele pode ser adicionado para aumentar a usinagem dele, o trabalho um pouco mais fino, mesmo que deteriorando um pouco suas características estruturais. Então, a obtenção do fósforo que a gente tem é principalmente sobre a classe de rochas fosfáticas, que são uma classe grande de rochas, mas apenas algumas têm as características de poderem ser utilizadas para o meio industrial, em altas concentrações de fósforo. E, tratando do ácido fosfórico, ele é um importante composto químico na indústria dos fertilizantes, onde vem a maior utilização do fósforo, como um intermediário entre os minérios fosfatados e os produtos utilizados na agricultura. Porém, no campo da química, a gente tem que ele também pode ser utilizado na produção do fosfato de sódio, que é utilizado em detergentes, cerâmicas, em tingimentos. Ele também pode ser usado em indústrias farmacêuticas, na acidificação de bebidas não alcoólicas, como, por exemplo, algumas classes de refrigerantes, no refino do açúcar e na indústria bélica, como para a fabricação de bombas incendiárias e cortinas de fumaça. Passando então para a matéria-prima mais utilizada na indústria do fósforo, nós temos as rochas fosfáticas, que são uma classe que compõe mais de 370 minerais que possuem um teor de fósforo acima de 10%. Contudo, apenas algumas classes seletas apresentam um teor acima desses 10%, sendo que somente as apatitas, ou praticamente só as apatitas, possuem um interesse econômico para a extração. Por quê? Devido à alta presença desses minérios na crosta terrestre, e a facilidade da gente retirar o fósforo dessas matrizes. E ainda dentro das apatitas, a que possui maior representação, que é mais minerada, é a fluorapatita. Mas quando a gente está falando de rochas fosfáticas em geral, a gente tenta simplificar as equações para não tornar apenas sistemas específicos, mas sim sistemas gerais. A gente usa o fosfato de cálcio como o conjunto de rochas fosfáticas. Agora que nós sabemos um pouco mais sobre as rochas fosfáticas, nós iremos ver como essa matéria-prima é utilizada na indústria do fósforo, começando pela fabricação do fósforo elementar, utilizando o método do forno elétrico. Começamos aqui à esquerda com a areia fosfática preparada, que nada mais é que a rocha fosfática moída e selecionada. Essa areia é levada ao forno de nodulização, que, através da temperatura, aglomera essas partículas formando nódulos, que são mais fáceis para transporte e diminuem as perdas durante o processo. Esses nódulos são levados a um proporcionador, onde vão encontrar as outras duas matérias-primas da nossa reação. A sílica, normalmente areia, e o coque, um derivado do carvão, que é o nosso componente com carbono, certo? Essa mistura proporcionada vai ser levada ao forno elétrico. Esse forno elétrico ele vai garantir temperaturas altas para que possa ocorrer a reação abaixo, onde o fosfato de cálcio reage com a sílica mais carbono, formando silicato de cálcio, o fósforo vermelho gasoso e monóxido de carbono gasoso. Esses dois gases são levados a um precipitador de poeira, que vai retirar as impurezas que podem ter vindo do minério, e depois são levados a um condensador de fósforo, que vai condensar o fósforo, que vai ser depositado e levado posteriormente para outros usos. O monóxido de carbono, nesse caso, pode ser reutilizado como combustível para o nosso forno nodulizador, aumentando a eficiência do nosso processo.
Temos também alguns subprodutos, como por exemplo o ferro fosforoso, quando a matéria, a areia, a rocha fosfática, possui ferro dentro dela. Agora que nós vimos sobre a fabricação do fósforo, nós veremos a fabricação do ácido fosfórico. Existem duas maneiras principais, e a primeira que nós iremos ver é a via úmida. A via úmida começa pela rocha fosfática, que é a nossa matéria-prima. Ela vai ser levada através de uma moega e um alimentador para um tanque de misturação, onde ela receberá ácido fosfórico reciclado do nosso processo, aqui vindo do resfriador de lama. Essa mistura de rocha fosfática e de ácido fosfórico vai ser levada então a um digestor, onde vai receber uma carga de ácido sulfúrico misturado com mais ácido reciclado, onde a gente terá a reação principal desse processo, que é a rocha fosfática, né? O fosfato de cálcio, com o ácido sulfúrico e a água, formando o ácido fosfórico e gesso hidratado aqui. Então, depois dessa carga desses digestores fazerem as reações, a gente vai ter aqui, né, no caso, quando a gente tem o minério da fluorapatita, a gente vai ter lavadores de flúor, porque o flúor ele vai escapar como um gás aqui, então a gente vai tentar não emitir esse flúor e lavar ele como um subproduto. Continuando o processo de formação do ácido fosfórico, a gente então vai ter um tanque de carga do filtro. O que é esse tanque de carga do filtro? Ele é uma mistura de gesso com esse ácido fosfórico que vai ser levado a células filtrantes. Essas células filtrantes elas vão receber diversas lavagens e o ácido fosfórico vai ser retirado desse gesso através de vácuo. Então, o que acontece? A gente vai ter 3 filtrações, onde a gente vai ter o subproduto ácido fosfórico, né, o nosso produto aqui, na verdade, e depois nós teremos outras lavagens, onde a gente vai ter subprodutos de ácido reciclado. Então, a gente vai ter, por exemplo, nas duas próximas lavagens, a retirada de mais ácido, que vai ser levado para ser misturado no início da nossa reação. Depois, a gente vai ter mais 2 lavagens, onde a gente vai reciclar elas novamente. E depois de mais 4 lavagens, a gente vai ter praticamente somente o gesso, né? Que é um dos subprodutos que a gente tem aqui na reação. Esse gesso, então, ele é extraído, a célula é limpa e ela é reutilizada no nosso processo. Complementando a explicação sobre a filtração do slide anterior, a gente tem o esquema das bandejas basculantes, né? A gente começa aqui com a carga de lama que é adicionada nessa bandeja. Após isso, a gente tem a remoção do ácido fosfórico através do vácuo. Então, ele vai ser conectado a um sistema de vácuo, vai retirar o ácido fosfórico, a água junto, e vai se sobrar essa torta seca. O que acontece depois? A gente tem mais uma lavagem e posterior enxugamento dessa torta. Uma lavagem e enxugamento até o momento que a gente só vai estar retirando praticamente água e a gente só vai ter o gesso aqui. Quando a gente tem só o gesso aqui, essa bandeja ela é girada em 180 graus, de maneira a ela ficar de ponta cabeça, e é desmontada essa torta de gesso. Posteriormente, a gente vai ter a limpeza desse filtro, onde a gente vai ter a passagem tanto primeiramente de ar para retirada desse gesso, que pode ter ficado incrustado, e depois de água pressurizada, e ela é girada novamente para receber a próxima carga de lama. Esse sistema ele é circular assim mesmo, então ele vai ter essa repetitividade, né? A gente vai ficar sempre recebendo a carga de lama, fazendo o enxugamento da torta, removendo a torta seca sem o ácido fosfórico, tendo a lavagem e sendo colocada uma nova carga de lama. Então a gente vai ter esse sistema que ele vai ficar em forma circular. Abordada a via úmida de obtenção do ácido fosfórico, nós iremos abordar a fabricação do fósforo pela via seca, que nada mais é do que uma extensão da fabricação do fósforo. Então, a gente tem aqui, né, na esquerda da imagem, a parte final da produção do fósforo com o condensador de fósforo e o depósito. O que acontece? A gente vai ter uma bomba ou a gente vai ter um transporte que vai levar até a indústria de produção de ácido fosfórico, que vai queimar o fósforo. O que ele vai fazer? Reagir com oxigênio. Então, o fósforo elementar ele vai reagir com oxigênio, formando pentóxido de fósforo. A partir disso, o pentóxido de fósforo ele vai ser reagido com água,
formando o ácido fosfórico. Então, esse ácido fosfórico, né, que por vezes pode estar em temperaturas altas, ele vai passar pelo precipitador de ácido. O que acontece aqui? Aqui, parte desse ácido fosfórico que está em forma líquida, ele é jateado no vapor que pode conter o pentóxido de fósforo, a fim de termos mais ácido fosfórico sendo produzido. Após isso, né, ele é coletado e ele é colocado em um depósito para ser utilizado para as mais diversas utilizações do ácido fosfórico. Esse método ele tem duas características principais. A primeira é que essa é a forma que o ácido fosfórico é obtido para vias alimentares, devido a você utilizar compostos simples, né, o fósforo elementar e o oxigênio, diminuindo a contaminação ou os outros compostos, né, que podem estar presentes em outras matérias-primas, como por exemplo o minério. Se a gente pegasse, por exemplo, o minério diretamente da via úmida, né, a gente tem mais contaminantes naquele tipo de ácido fosfórico. Outra coisa que é interessante, que essa via de fabricação ela foi estimulada pelo alto consumo de ácido fosfórico. Então, utilizava-se a via úmida somente, e devido à necessidade de aumentar a produção de ácido fosfórico, a gente teve a ideia, né, a gente teve o desenvolvimento do meio da via seca para a produção de ácido fosfórico. Assim, termino a minha apresentação, agradeço a presença de todos e essas são as referências do meu trabalho. Obrigado.